Sabe aqueles 258 padrões de candles que você decorou no seu livro magnífico, que você gastou uma nota para comprar ele? Pois é, hoje, felizmente e infelizmente, eu vou te contar que ele vai dar mais lucro se você usar ele para acender uma fogueira ou como pé de mesa, mas o bom disso tudo, a notícia boa disso tudo, é que você não vai precisar mais decorar todos esses 258 padrões de candles que você vinha decorando por aí. Vai ficar muito mais fácil, eu vou resumir todos eles em um só, porque a partir de agora você vai entender realmente a dinâmica de preço. Já vem entendendo das outras aulas, se você não assistiu as outras aulas ainda, depois que terminar esse vídeo você volta e assiste as outras dessa série inteira, mas hoje você vai perceber como é muito mais simples do que você está imaginando. Então a partir de agora a gente vai estudar Blended Candles, você vai pegar tudo, colocar dentro de um só e vai ser muito mais eficiente do que todos que você está estudando por aí. Por quê? Padrão de candle. Nunca funcionou, não funciona e nunca vai funcionar. Agora o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai colocar em prática amanhã, eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua forma de chegar ao mercado, as suas operações e os seus resultados de maneira imediata. Enquanto a vinheta vai rodar aí, você vai dar o seu like, se inscrever nesse canal, pegar o link desse canal aqui, pegar o link dessa aula aqui, mandar pra galera que você sabe que quer entrar no mercado financeiro do jeito certo, com profissionalismo, eficiência e principalmente com lucro e, obviamente, fazer o seu comentário para saber o que você está achando disso tudo. Roda a vinheta aí. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda, uma plataforma de educação financeira que tem o objetivo de trazer para você a maneira certa de enxergar e entrar no mercado, para você ter os benefícios do mercado financeiro, esse oceano de oportunidades, mas de forma profissional, consistente, eficiente e principalmente lucrativa. Hoje a gente vai falar sobre os Blended Candles. Dá uma olhada na tela que eu trouxe para vocês. O que é um Blended, pessoal? Blended nada mais traduzindo a palavra, né? A gente está falando aqui da combinação de duas coisas, A mais B, gerando AB, uma mistura. É muito comum a gente ver falando aí que, por exemplo, algumas bebidas são blended, né? Elas são misturadas para criar uma terceira bebida sintética ou reformulada. Com os candles não é diferente, pessoal. A gente tem a formação de vários candles, na verdade, que a gente não entenderia de forma separada, mas quando a gente junta todos eles, eles começam a fazer sentido. O que muda de um para o outro? O time frame, o tempo gráfico ou o fractal. A teoria fractal a gente vai falar em outras aulas. O fractal ele se traduz no mercado financeiro por tempo, tá? Diferentes tempos gráficos, mas aí a gente vai deixar para outras aulas, para outros vídeos, porque é mais importante agora, nesse momento, a gente construindo essa rota, que vocês entendam, depois de entenderem a dinâmica e a formação de preços dentro do candle, entenderem agora como eles se juntam para formar uma ideia, uma intenção de compra ou de venda, de alta ou de baixa. Vamos voltar aqui, olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. É muito simples de entender o Blended Candles. Vamos supor que isso aqui que eu estou vendo, a gente está vendo um gráfico de 1 minuto. Se eu pegar a formação desses candles e olhar para isso aqui, talvez esse aqui fosse um gráfico de 3 minutos. Mas quando eu olho para um gráfico de 1 minuto, eu não entendo tão claramente essa intenção. Quando eu olho para o de 3, eu consigo entender uma intenção aqui, ó, de um mercado vindo até aqui embaixo, certo? Ó, e tomando uma pressão grande de demanda e subindo de novo, criando aqui uma região de absorção muito significativa nos preços, a gente vai falar isso nas próximas aulas também, dando a entender que houve uma distorção e uma mudança de intenção nos preços. Então os preços vinham caindo, de repente alguém dá uma pancada nos preços e absorve tudo aquilo e devolve os preços na direção contrária. Essa intenção contrária mostra e significa para a gente algumas coisas, principalmente quando a gente está no contexto certo, e eu vou mostrar para vocês no gráfico daqui a pouco sobre isso. Mas vamos brincar de construir Blended Candles aqui agora. Como é que eu faço para construir os candles, pessoal? Simples. Lembra que a construção do candle que a gente falou o candle tem uma máxima, ele tem uma mínima, tem uma abertura e tem um fechamento. Para cima ou para baixo da abertura e fechamento, a depender da diferença de preços, né, da evolução dos preços, se é um candle de alta ou um candle de baixa. Quando a gente vai olhar um blended, a gente normalmente pega em extremos de movimento, presta atenção no contexto. Qual que é o contexto? Extremos de movimento. Isso vai ficar nítido quando vocês forem olhar no mercado, no gráfico lá. Então o contexto é o extremo de movimento, beleza? O que a gente faz, pessoal? A gente sempre vai pegar dentro desse extremo de movimento que a gente quer olhar, dentro desses 3 candles, na primeira variável, no primeiro candle dentro desses 3, onde é que está a abertura? Onde é que começou esse movimento? Então a abertura começou aqui. O preto e o candle branco, pessoal, eles representam o vermelho e o verde lá dos outros candles anteriores da aula anterior. Na verdade, o preto é um candle de baixo, o branco é um candle de alta, muda um pouco a cor. Eu quis botar de uma cor diferente para vocês verem que normalmente são usadas essas duas cores, tá? Ou vermelho e verde, ou preto e branco.
Elas são as mais comuns usadas no mundo inteiro. Então é bom vocês terem a noção de ambas as possibilidades aí. Então o mercado abriu aqui. Esse é o preço de abertura. O mercado fechou nessas últimas 3 variáveis aqui, ó. O limite de máxima foi aqui, ó. E o limite de mínima foi aqui, ó. Quando eu projeto isso para construir um candle só disso aqui, olha o resultado que eu tenho disso aqui, ó. Abertura, fechamento, máxima e mínima. Então, tudo isso aqui acabou se transformando nisso aqui, ó. Isso aqui, às vezes, eu não consigo tanto entender a intenção de preços, mas isso aqui já me dá uma noção muito mais clara disso. Vamos ver um outro exemplo? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui a gente tem, diferente desse primeiro aqui, a gente tem, olha, esse candle de mínima aqui, ó. Se eu estivesse olhando só isso, eu talvez não perceberia a intenção dentro dessa região aqui, dentro desse contexto. Mas quando eu projeto isso, a mesma coisa, ó. Máxima, mínima, abertura e fechamento. Olha a intenção que isso me dá. Isso é um blended candle. Com 3 candles sendo formados. Mas olha só com 2 candles também, ó. Olha o que acontece aqui às vezes, ó. Abertura, máxima, mínima e fechamento. Olha o desenho que se forma. Olha a intenção. Quer ver o oposto inverso disso aí? Olha só o que aconteceu. Nessa situação aqui, ó. Olha o que acontece. Onde foi a abertura do primeiro? Onde foi o fechamento do último? Onde foi a mínima? Onde foi a máxima? E olha o que a intenção deixa aqui para me mostrar. Agora, quer ver algo mais interessante que isso, pessoal? Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente usa isso efetivamente, operacionalmente. Então, vocês já entenderam aqui que, na verdade, o Blended Candle é a junção de 2 ou mais candles num contexto específico, que é no extremo de movimento, formando um candle só, que sempre vai ser um martelo ou uma estrela cadente, ou seja, ele vai sempre ser um candle que a gente chama de reversão, um candle com uma intenção, ele quer mostrar uma intenção dos players atuando no preço para a formação do preço, é isso que a gente quer ver, basicamente, tá? Então eu acabei de resumir 250 e tantos padrões de candles aí com um só. Eu sempre quero entender a intenção da atuação dos players dentro dos mercados no preço. Entender essa intenção por quê? Para lá na frente, quando a gente estiver incrementando essa leitura com o volume, eu conseguir definir, conseguir perguntar para o mercado: eu posso acreditar nesse movimento aqui? Sim ou não? E baseado nesse contexto, junto com o volume, eu vou descobrir se isso aqui está válido, se o movimento é um movimento válido, ou se é uma anomalia, ou seja, se eu não posso acreditar naquele movimento. E aí eu consigo responder aquelas perguntas que desde o início dessa série eu estou falando para vocês. Quais são as perguntas, pessoal? Que hora que eu compro? Que hora que eu vendo? Que hora que eu não faço nada? Essas são as perguntas que eu quero responder. Agora, olha o mais legal disso aqui tudo, galera. Quando eu vou lá para os meus famosos padrões de candles, olha o que acaba aparecendo aí para mim. Dá uma olhada na tela aí. Então, tenho padrões de candles altistas e padrões de candles baixistas. Isso aqui está no livro de vocês, tá? Tudo isso aqui está no livro de vocês. Ó. Olha só que legal, pessoal. Tá vendo esse martelo aqui? É isso que a gente quer procurar. Mas quando eu entendo o Blended Candle, se eu for construir esse engolfo de alta a partir desses 2 candles, se eu for construir um Blended, ele vai acabar formando o mesmo martelo. Porque olha aqui, ele abre aqui, fecha aqui. Então formou o corpo. Aqui é a mínima, aqui já foi a máxima, o corpo é o limite da máxima também aqui nesse caso, e tudo para baixo aqui é um pavio. Então olha só, ele acaba formando um martelo também. Se eu for ver essa pinça de fundo, ele abre aqui, fecha aqui, isso aqui formou o corpo, a mínima foi aqui, tudo aqui para baixo é pavio. Formou o martelo também. Se eu for ver essa linha de perfuração, ele abre aqui, tem um pequeno pavio aqui, fecha aqui é o corpo, o resto aqui para baixo até a mínima, pavio. Formou o martelo também. Se eu for ver esse harami de fundo, ele abre aqui, fecha aqui, ou seja, formou o corpo, tudo aqui para baixo, até a mínima, é pavio, formando um martelo também. Vocês estão entendendo agora que tudo vai confluir para a mesma coisa? Ou seja, Felipe, então você está falando que tudo é a mesma coisa? Não, eu estou te falando que você não precisa decorar isso tudo, porque no final, o que você está querendo entender
é justamente a percepção da interferência da atuação dos players no preço, gerando uma dinâmica nos preços para formar os preços. E isso eu quero entender a dinâmica da formação dos preços. A forma do candle, a morfologia do candle e principalmente o nome do candle não faz nenhuma diferença para mim, desde que eu perceba a intenção dos players atuando no preço. E lá na frente, como eu falei para vocês, a gente vai acrescentar o volume nessa leitura para a gente conseguir validar se esse movimento eu posso acreditar ou não. Quer ver uma coisa tão interessante quanto? Dá uma olhada agora nos padrões baixistas, tá, galera? Olha só. Então a gente tem sempre uma estrela cadente, certo? Mas se eu pegar um engolfo de baixa, o mercado abre aqui, fecha aqui, então aqui formou um corpo, até aqui em cima é pavio, que foi a máxima, formou uma estrela cadente. Ah, Felipe, mas e essa nuvem negra? Pois é, o mercado abre aqui, fecha aqui, tudo isso aqui é um corpo, até a máxima aqui, isso aqui é um pavio. Formou o quê? Uma estrela cadente. E esse Harami de topo? Pois é, o mercado abre aqui, fecha aqui. Tudo isso aqui formou um corpo até a máxima, isso aqui é pavio, formou uma estrela cadente. Então, tudo vai confluir para a mesma análise, para a mesma coisa. Acaba que, no final das contas, a gente chega no mesmo critério de nome, de padrão, de tudo. Por quê? Porque o que importa para mim é a intenção da atuação dos players, da formação dos preços. E se você não viu as aulas anteriores, você tem que assistir depois que acabar esse vídeo aqui. A gente não acabou, vou te mostrar no gráfico agora como é que isso acontece, mas você tem que assistir as outras aulas, porque eu abri o candle e te mostrei como é que o preço forma dentro do candle. Aí você volta aqui, que você vai, isso aqui vai fazer um sentido brutal para você. E amanhã, o que você vai fazer quando você chegar lá e tiver um gráfico desse aqui, ó? Você vai começar a avaliar justamente esses cenários todos aí também. Como assim, Felipe? Dá uma olhada aqui. Lembra do contexto? Qual que é o contexto? Extremos de mercado. Esse é o contexto. Agora, olha que legal, galera. Dá uma olhada nisso aqui. Se eu pego esse extremo de mercado, esses 4 candles, e for projetar ele aqui para frente, ele abre aqui. Então, vou botar uma abertura bem aqui. Ele fecha aqui, ó. Então, vou botar um fechamento bem aqui. Foi a mínima também, tá? Então, formou o corpinho lá. A máxima foi aqui, ó. Então, tudo aqui para cima é pavio. Olha lá! Olha a estrela cadente. Ah, Felipe, mas aí bacana, aí deu para entender, né? Show de bola. Pois é. E aqui, você dava conta de entender também? Porque, em teoria, se eu for projetar isso aqui, ó, onde é que abre? Ele abre aqui. Vou botar aqui, ó. Ele fecha aqui. Então, vou botar um fechamento um pouquinho para baixo aqui, tá? Formando um corpo. E até aqui embaixo, que é a mínima, isso aqui é pavio. Opa, Felipe, então peraí. Então quer dizer que eu olhando somente aqui, eu não ia conseguir entender que eu estava num momento, de repente, que o mercado podia reverter e criar um pullback, mas se eu olhasse aqui pela intenção dos preços, aí eu dava para perceber. E como é que eu faço isso? Ou eu mudo o fractal, ou eu entendo os blended candles. Tá? E assim por diante você pode fazer com vários. Aqui você já tem a formação clássica, normal, você já viu. Quando eu vou partir para isso aqui, ó, eu não sabia que hora que o mercado ia cair de repente. Aqui depois lá mais para frente a gente vai estudar o padrão de entrada, que é um padrão de teste, confirmação e gatilho. Mas aqui nesses 3 candles eu tenho a formação de uma estrela cadente também, num extremo de mercado, no extremo de um pullback, que se tivesse sido sem volume, eu vou falar mais adiante, é mais característico de venda ainda. Olha aqui para você ver, o mercado abre aqui, fecha aqui abaixo, então ele praticamente forma um corpinho aqui, e tudo até aqui em cima é pavio. Olha que legal. E olha o que acontece com o mercado depois. Tá, pessoal? Então, vocês entenderam por que o mercado vai muito além de um padrão de candles, vai muito além de uma figura geométrica, vai muito além de um setupzinho com nome engraçado? É por isso que a gente está batendo essa tecla, para trazer para você como o mercado realmente funciona nos bastidores, como um player institucional, um player profissional, olha para o mercado financeiro. Eu não estou dizendo que um player institucional obrigatoriamente usa gráfico de candle, muitas vezes não, mas ele entende, com várias ferramentas diferentes, a dinâmica e a formação de preços. É isso que um player profissional institucional está olhando, a dinâmica e a formação de preços, que hora que esses preços são empurrados para um lado, que hora que eles são absorvidos, que hora que sofre uma exaustão, que hora que sofre uma inversão de fluxo, uma reversão do sentimento de mercado que provoca uma reversão de tendência. Tudo isso, players institucionais e profissionais, eles fazem um apanhado geral com vários indicadores dentro de vários contextos para tentar medir essas forças que lá na sua origem, como a gente falou nas outras aulas, sofrem o impacto das leis de oferta e demanda. Daqui para frente a gente vai aprofundar
aprofundar ainda mais isso aqui. Então, você está vendo esse vídeo que está aparecendo aí para você? Clica nele, você continuar essa aula aqui. Mais uma vez, dá o seu like aí, se inscreva no canal, envia essa aula aqui para quem você quiser e que sabe que quer fazer parte do mercado financeiro de um jeito profissional, eficiente e principalmente lucrativo. E eu vejo você na próxima aula. Sucesso e sorte a todos. Nos vemos no futuro.